O texto que nós vamos ler está no livro do profeta Jeremias. Então vamos ler Jeremias capítulo 24. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos diante de mim postos no templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muitos bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como esses bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o bem próprio deles. Porém, os meus olhos sobre eles para o seu bem, ou estarei com os olhos sobre eles para o seu bem. E os farei voltar a essa terra, e edificá-lo-eis, e não os destruirei, e plantá-lo-eis, e não os arrancarei. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos maus, que não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nessa terra, e os que habitam na terra do Egito. E os entregarei para que sejam um temor, um mal para todos, os reinos da terra, uma vergonha e provérbio e um escárnio, uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E eu os enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que consumam de sobre a terra, para que lhes dei a eles aos seus pais. Irmãos e irmãs, então veja que Jeremias, quando ele recebe a profecia que Jerusalém, Israel, seria invadida pela Nabucodonosor, cumpriu a palavra. Mas na hora que todos vão cativos, a maioria vai tudo preso, levados para o cativo da Babilônia, Deus dá uma outra visão para Jeremias. Aí Jeremias vê 2 cestos de figo, depois de ter acontecido o cativeiro da Babilônia. Então ele vê um cesto de figo muito bons, temporãos, bons para comer. E ele vê um outro cesto com figos maus, que não presta para nada, figos ruins, que não servem para nada, mal mesmo. E Jeremias vê aqueles 2 cestos de figo, depois que Israel é levado cativo para a Babilônia, que Nabucodonosor invadiu Israel, e Jeremias havia declarado para que Israel não fizesse aliança com o inimigo, e por isso que Jeremias era o profeta das lágrimas. Ele falava, o povo não acreditava, preferia ouvir outros profetas, que foi tudo enganoso, e Jeremias, que era ungido de Deus, ninguém dava crédito. Ele não era ouvido, mas era usado por Deus, e dos mais usados, e acabou cumprindo, que Israel foi levado cativeiro para a Babilônia, e o povo recebeu isso porque fizeram aliança com inimigos, obedeciam a Deus, e não queria obedecer o que Deus falava por Jeremias. Mas depois que cumpre tudo, ainda Deus dá uma outra visão. Aí Deus fala: Jeremias, veja, tu está vendo aí? E Jeremias falou: estou vendo 2 cestos de figo, e um cesto que tem muito figo bom, que dá para comer, muito ótimo, de boa qualidade. Mas tem um outro cesto que os figo é figo, mas só de olhar é ruim, só de abrir eles é mal, não serve para nada. Então Deus foi falando: assim vai ocorrer, Jeremias. Muitos do meu povo foram levados cativos para a Babilônia, mas eles vão voltar, e lá onde eles estiverem eu vou os proteger, e eles vão ser usados com o tempo, e voltarão para mim, serão meu povo. Mas os outros
vão perecer, vão sucumbir em peste, em sofrimento, serão desraigados mesmo da terra. E assim cumpriu a profecia, que Deus realmente permitiu Israel ir para o cativeiro da Babilônia, mas justamente porque estavam dando ouvido a muitos profetas, em vez de crer no profeta Jeremias. Mas alguns se arrependeram, alguns viram que Jeremias era verdadeiro, e lá no cativeiro da Babilônia eles se arrependeram, se voltaram para Deus, pediram para retornar, para acabar o cativeiro da Babilônia. Mas aqueles que foram cativos para a Babilônia não arrependeram, não deram crédito e nem lembraram que Jeremias havia falado que eles iam para a Babilônia em cativo se não arrependesse. E aquela turma acabou morrendo mesmo, pereceu, sucumbiu, e veio peste até acabar o último. Então assim Jeremias teve a profecia dos 2 cestos de figo. Mas o que tem a ver isto hoje? Porque o figo, a planta ou a fruta, o figo, é uma simbologia de Israel, é um dos símbolos do país de Israel. Então Jeremias, ele teve esta visão de 2 cestos de figo. Ou seja, mesmo sendo povo de Deus, ainda uma parte ainda pereceu. Todos foram cativos para a Babilônia, porque não deram crédito ao profeta. Então é a mesma coisa hoje. Muitas vezes as pessoas querem a bênção, querem servir a Deus, ou quer o milagre, mas muitas vezes ficam ouvindo muitas coisas, ouvindo muitos conselhos, muitas pregação, muitos ensinos, e acabam tomando posição errada. Então na realidade Jeremias era um profeta que ninguém deu crédito nele, e ele falava para não pactuar com as nações ímpias, para não viver fora do plano de Deus, para viver confiado em Deus totalmente, mesmo no meio dos inimigos, e eles preferiram dar ouvido aos outros profetas. Então acabou que todo Israel foi levado cativo para a Babilônia, menos Jeremias. Então nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas muitas vezes só querem ouvir a facilidade, só o milagre, só a riqueza, quer ouvir só o que agrada, e muitas vezes fica desprestigiando os profetas que apregou o arrependimento, a verdadeira vida, a mudança de caráter, de crer totalmente em Deus. Porque na realidade no tempo de Jeremias o povo só queria ouvir o que agradava. Vinha muitos profetas: não, Deus é conosco, não, Deus vai proteger, Deus vai nos enriquecer, Deus vai fazer tudo para nós, somos povo de Deus. E Jeremias falava: não é bem assim. Só porque é povo de Deus não quer dizer que vai sempre abençoar. Ele quer que dependamos dele, ele não quer que façamos aliança com o inimigo, ele não quer que nós deixemos de buscar a sua glória, de servir a ele. Mas os outros profetas falavam: não, Jeremias é doido, vamos fazer aliança com a Síria, com o Egito, para lutar contra o Império Babilônico, vamos somar força, Deus é conosco. E o povo ficou acreditando naqueles profetas, e em Jeremias ele era desprezado, ele chorava, ninguém acreditou nele. Aí ocorreu que Deus então cumpriu a profecia, que Nabucodonosor invadiu Israel e levou todos presos para a Babilônia. Só Jeremias que foi liberto. Mas aí depois que tudo é levado para a Babilônia, todos os cativos, aí Deus ainda fala: Jeremias, vou te dar uma visão. Então aí depois do cativeiro da Babilônia, Jeremias teve esta visão dos 2 cestos de figo. Então Deus fala: Jeremias, o que tu está vendo? 2 cestos de figo. Um cesto muito bom, figos bons para comer, figos ótimos, figos que são temporãos mesmo. Mas o outro cesto é figo podre, ruim, mau, até de olhar para eles. Aí então Deus falou: assim vai ocorrer com o meu povo, Jeremias. Os que buscarem me arrepender, eles vão multiplicar, voltarão para a terra que eu vos dei aos seus pais. Mas os que não arrepender vão perecer e sucumbir na terra, vão desaparecer, vão sumir. Então veja bem, a mesma coisa hoje. Muitas vezes as pessoas ficam ouvindo muitos profetas, muitos ensinos, e só quer as bênçãos. E o fundamento do ministério de Jeremias era arrependimento, é dependência de Deus, é esperar
em Deus, não ouvir qualquer um, mas esperar na misericórdia do Pai. Mesmo em momentos difíceis, não preferir o mais fácil, ou que agrada a carne, ou que agrada os olhos, mas esperar na misericórdia de Deus. E na realidade todo Israel não esperaram em Deus. Logicamente havia os outros profetas, que era Daniel, mas ainda eles eram muito jovens naquela época, ainda estavam na formação da sua adolescência para a idade adulta, mas mesmo assim eles foram levados cativo para a Babilônia, e lá que eles começaram a orar, buscar a Deus, clamar. Aí Deus foi ouvindo aqueles que foram arrependendo, orando, buscando para Deus os restaurar. Mas o grande fundamento de Israel ter ido para a Babilônia foi não depender de Deus e falta de arrependimento, e ouvir muitos profetas e não ouvir a verdade de Deus, e ouvir o que agrada, porque muitas vezes as pessoas só querem ouvir o que agrada e não o que desagrada. E Jeremias só pregava o que desagrada a Israel: arrependa, não faça pacto com o inimigo, não deixe de buscar a Deus, ore, clame, arrependa, busque ao Senhor. Era o que ele falava. E o povo falou: não, vamos fazer aliança com o Egito, com a Síria, vamos lutar com o Nabucodonosor, Deus é conosco, e ele não vai nos invadir. E quem falava isso eram os outros profetas. Deus falou com Jeremias: Jeremias, tu viu aí 2 cestos de figo. Então ele falou: eles vão arrepender, eles irão voltar para mim, e eu vou os multiplicar, e Jerusalém será restaurada. Então Deus exortou, confortou, edificou. Mas os outros profetas no tempo de Jeremias falaram: não, vamos fazer aliança mesmo, vai dar tudo certo, vamos ficar ricos, vamos ficar próximo, uma nação edificada, os inimigos não vão nos derrotar não. Só falava o que agradava. Mas Jeremias falava: arrependa, não faça aliança com o mal, vão perecer, não decreta esses profetas, vamos buscar a Deus, orar, jejuar, clamar a Deus, vamos largar o pecado, vamos depender de Deus. Não depender de Deus, depender do braço do homem é pecado. E os outros profetas falavam para o povo: não, o Egito é forte, a Síria é forte, unindo conosco vamos vencer a batalha. E ouviram só o que agradava. E eles falavam: ainda vamos ficar ricos, vamos derrotar Nabucodonosor, todo mundo vai ficar milionário. E não ocorreu isso, porque sempre que Deus fala, primeiro ele exorta, como Paulo escreveu aos Coríntios. Deus ele exorta, depois ele conforta e edifica. Então na hora que Deus fala com Jeremias os 2 cestos de figo, ele falou: o cesto bom é as pessoas que vão arrepender, vão aceitar o arrependimento, vão se voltar para Deus, vão chorar, vão clamar, vão pedir misericórdia, e eu vou os confortar, eles vão multiplicar e vou os edificar. Vai restaurar de novo Jerusalém depois de uns 70 anos de cativeiro da Babilônia. Mas o outro cesto de figo era tão mau que não prestava nem para comer. O que é um cesto de figo mau? Figo é o povo de Deus, representa Israel, representa a igreja hoje. Então tem pessoa que reluta em ficar no erro, no engano, não arrepende, não se humilha, não abre o coração e quer manter sempre a sua cabeça dura, seu pensamento ruim, não se quebranta, não humilha, não se volta para Deus, e só pensa no bom, só pensa o que agrada, só pensa no que lhe honra. Isso é figo mau. Toda pessoa que só pensa que agrada a ele é figo mau para Deus, não presta, é mau até para comer. O que agrada a Deus primeiro é arrependimento, transformação e dependência a Deus. O figo mau é só pensar em si mesmo, só o que agrada, não depende de Deus e mantém aquela posição que é ele que está certo. É o cesto de figo mau. Então no tempo de Israel, então houve uma parte que se salvou e outra parte que se perdeu. É a mesma coisa na igreja hoje. Enquanto a pessoa só quer ouvir o que agrada, ele vai ser figo mau, vai perecer mesmo. Mas o povo que dá crédito à palavra, e o povo de Deus entende que Deus sempre primeiro ele exorta, depois ele conforta e edifica. Toda pessoa que só quer ouvir o que agrada, vai ser cesto de figo mau. Mas o figo bom, ele dá crédito. Não vou
saber que é Deus falando, porque Deus primeiro vai me repreender. Sempre Deus fala primeiro, ele exorta, conforta e edifica. Exortar é um conselho para sair do erro. Sempre que você quer ouvir Deus, ele vai te exortar, depois ele vai confortar e edificar. Agora, quando é falso profeta, vai só trazer coisa boa. Quando é conselho errado, só vai entrar em concordância no que agrada e vai afundar. Então Israel fracassou por causa disso. Jeremias era o único profeta que exortava e anunciava o arrependimento e depender de Deus. E ele tornou o profeta das lágrimas, e ninguém deu crédito nele, e ocorreu que todo Israel foi cativo para a Babilônia. Mas ainda deu chance para Israel, porque aí Deus fala: Jeremias, o que tu está vendo agora? Depois que Israel foi para a Babilônia em cativo, em prisão, Deus, estou vendo agora 2 cestos de figo, um cesto bom, que dá para comer, muito bom, em outros cesto de figo ruim, podre, ruim. É figo, mas só chegar perto dá mal-estar. Você já viu figo podre, ruim, negativo, aquela cor ruim, amarelado, apodrecido, e o figo bom para comer. Então, assim que Deus falou: Jeremias, lá na Babilônia, o meu povo irá arrepender. Muitos vão querer voltar para Jerusalém, terão saudade da Terra Santa, vão chorar, clamar, suplicar, vão bater no peito, porque não ouviu os recados que eu mandei, mas eu vou vos dar um coração de novo, arrependido. E os outros nem vão pensar em Israel, os outros não vão pensar na casa de Deus, os outros não vão pensar na obra de Deus, vão querer viver no meio da Babilônia, vão se mesclar à Babilônia, e cada vez vão afundando, vão morrer e perecer. Então isto é um retrato da igreja. O que ocorreu com Israel é um retrato para a igreja. Então muitas vezes as pessoas podem evitar o mal. Por que nós podemos evitar o mal? Porque se for escrito, podemos evitar que ocorra o mal. E para evitar o mal, você tem que estar sempre atento. Deus está falando comigo, então sempre Deus vai me exortar, com certeza. Sempre Deus vai me exortar. Aí é Deus falando mesmo. Deus sempre vai falar: meu filho, esse momento está errado, essa situação não é assim, você está convivendo com falação, com murmúrio, você está agindo errado. Talvez Deus fale intimamente, nem usa ninguém. Aí você sabe que é Deus falando. Aí você fala: meu Deus, então me ajuda, Pai, a me arrepender, a depender de Ti, a não produzir o mal. Aí Deus vai te confortar e exortar. Sempre tem esta visão profética. Sempre que Deus fala, Ele exorta primeiro, depois Ele conforta e edifica. Quando é falsa profecia, é só fica rico, não vai dar certo, não vai tudo melhorar, não, você está certo, não, os outros que estão errados, não, Deus vai te dar vitória, não é assim mesmo, tudo vai ser bênção. Havia vários profetas no tempo de Jeremias, todos só falavam o bem, e levou Israel para a Babilônia, em cativo da Babilônia. Se eles tivessem ouvido Jeremias, eles seriam poupados da escravidão. Mas ocorreu que Jeremias foi até preso, mas foi o único que o próprio inimigo, Nabucodonosor, elogiou. Falou: onde está aquele que anuncia que eu serei o maior rei do mundo? O próprio Jeremias teve a libertação por Nabucodonosor. Até o inimigo acreditava no profeta Jeremias, e o povo de Israel não acreditava. É a mesma coisa hoje. Muitas vezes as pessoas não estão dando crédito ao que Deus está falando no ministério, e ficam ouvindo outros rebeldes, ouvindo outros que nem é da casa de Deus, e caminha para afundar, para perecer. Então não esqueça, Deus sempre fala, mas Ele primeiro vai exortar, depois Ele conforta e edifica. E Deus quer sempre o melhor para nós. Então hoje nós vamos orar para isso. Senhor, fala comigo, Senhor, me exorta, me ajuda onde estou errado, para me ser confortado e edificado. Não deixe eu só pensar no que agrada, só o que me agrada. Não deixe ficar ouvindo só o que me alegra, só o que me traz benefício. Eu quero viver segundo o coração de Deus. E aí então Deus nos honrará com certeza.